ele vem para o mercado com, eu acho que o maior desafio, e acho que foi onde complicou muito mais, que são os carros elétricos. Né? Sim. Aí ele começa a pensar nos carros elétricos. Claro está, e todo mundo sabe, que havia uma dificuldade muito grande, né, de você fazer um carro elétrico, principalmente se você quisesse fazê-lo em série, porque as baterias eram imensas, né, enormes. Tinha delas que você não trocava o setor da bateria, você trocava, tinha que trocar o pack inteiro. O banco inteiro. A bateria, então, inteiro. Quer dizer, era um negócio, era um complicador. Mas começava a cutucar, né, Rodrigo e Toninho? Começava a cutucar. Imagina, em 1974 ele lança o primeiro carro nacional elétrico a baterias. Aliás, foi o primeiro da América Latina, não foi só do Brasil. Só que era um carro para 2 pessoas, né? Era um carro que tinha uma autonomia muito limitada, não chegava a 80 quilômetros. Tá. E levava de 8 a 10 horas para fazer a recarga. Por quê? Porque eram baterias chumbo ácido, que era a tecnologia disponível no mercado naquele momento. Se a gente for analisar o dia de hoje, né, as baterias só começaram a melhorar quando? Há 5 anos atrás. Exatamente. Quando entrou a bateria Sempre de foi o calcanhar de Aquiles do carro elétrico. Com certeza. Né? E em 82, 81, 82, quando ele lança o utilitário, né, também a baterias, nossa, a dificuldade foi a mesma. Foi a mesma, tinha né? O pequenininho é o Itaipu, né? É o Itaipu. Né? O E400 também é chamado de Itaipu, né? Mas o pessoal já não conhece tanto como Itaipu, né? Porque o primeiro era Itaipu, se não me engano, E150, se não me falha a memória. Né? E aí veio o Itaipu E400 e o E500. Deixa eu mostrar esse aqui, ó. Esse aqui o Toninho nem tira da... Tá na embalagem, não vou tirar da embalagem. Olha lá. Tá aqui. Esse carro é elétrico. Elétrico. Né? Agora, se você fazer um carro, Rodrigo, você tem um carro. Imagina você ter um carro que cabiam 2 pessoas, né? Sim. Que você conseguia andar quanto? No máximo 80. 80 quilômetros. Chegava, era de 60 a 80. 60 a 80 quilômetros e tinha que esperar 8 horas para poder usar o seu carro. De 8 a 10. De 8 a 10 horas para poder usar seu carro de novo. Né? Então, quer dizer, era... Mas aí tem uma coisa também, Rodrigo, eu queria que você falasse sobre isso também, que é a visão do cara. Porque tudo bem, hoje em dia está assim, mas isso aqui vai melhorar. Né? Você concorda? Concordo. Eu assisti até uma entrevista agora, não me recordo quem que era o entrevistador, mas que ele sempre foi crítico até do próprio Proálcool, né? Que ele falava que a terra, você tinha que plantar comida pra gente e não pra carro. Então, aproveitando esse molde dele, ele começou a investir muito na parte elétrica, justamente para isso, porque ele via na eletricidade uma maneira não poluente, uma maneira econômica e uma maneira viável de você prover a mobilidade urbana. Né? Tanto é que hoje está ressurgindo ônibus com carros agora de grandes montadoras começando a vir para o Brasil, que sofrem com autonomia, mas entre os 80 quilômetros que rodavam o Itaipu, o E150, né? E hoje os 150 que um Kwid roda, pelo menos, você vê que houve evolução, mas ainda não atingiu o dobro que ele fazia também. E isso a gente está falando de mais de quase 40 anos atrás. Já tem carros agora aí chegando até perto dos 400 km de autonomia, mas também o custo... o custo é um custo muito elevado perto dos próprios carros a combustão, né? Então, assim, na mobilidade urbana, ele acreditava muito na eletricidade, né? E eu acho que, assim como o Zé Antônio também, a gente também acredita muito na eletricidade. Então, a gente é apaixonado por esse projeto elétrico da própria Gurgel. Da própria Gurgel, porque é uma coisa extremamente visionária dentro do campo de mercado que ele se encontrava na época. Tanto é que eles falam que, assim, o Gurgel foi o homem certo no tempo errado. No tempo errado. Exatamente. Só para te dar uma ideia do trabalho do Gurgel, como foi um trabalho brilhante também nessa parte do elétrico, esse veículo, esse E400 ou E500, era com chassi da Kombi. E o câmbio da Kombi, o câmbio manual da Kombi. Tá. Eram motores elétricos em corrente contínua, tá? E eram eletromecânicos. Eles não eram eletrônicos, até porque você não tinha uma eletrônica desenvolvida naquele momento. Para esse tipo de aplicação. Eu trabalhei durante 18 anos na Eletra, que é uma empresa que fabrica o sistema de tração para ônibus aqui no Brasil. Né? E um colecionador uma vez apareceu lá na Eletra com um E400, né? Que ele tinha comprado, acredito eu, que num leilão,
E as condições dele eram péssimas. Tinha até um formigueiro dentro do carro, para você ter uma ideia. Quer dizer, péssimas, mas para quem é colecionador, maravilhosas. Não, maravilhosa, sem dúvida. Sempre a esperança, né? Se o carro tá de pé ainda. Mas, claro, E o pessoal entendo da equipe técnica da Eletro, num determinado momento, resolveu mexer para trazer esse carro de novo à vida. Ah, tá. Pô, e trouxeram. Tiveram que fazer o quê? Limpar só os componentes. Desmontaram, limparam, algumas peças foram repintadas, né? Mas eles tiveram que trocar um fusível, pelo que eu me recordo. E depois de estar no E estado depois que o estava, carro, né? exato. E o carro andou, eu dirigi esse carro com Entendi. prazer tremendo. Agora, então, mas ele não abandona os outros carros, né? Não, Ele não absolutamente. abandona, né? Ele faz paralelamente o carro elétrico, né? Não deixa de ser uma forma. Aliás, na verdade é assim, né? O carro elétrico, se você for pensar bem, no começo do século XX tinha, né? Teve uma O né? elétrico veio primeiro do que o carro a combustão. do que o carro a combustão. 1890. No século XIX 1880, ainda. exatamente. Né? E já vem o carro elétrico. Mas eu acho que o grande movimento que o Gurgel faz é se preocupar com o que você falou, da mobilidade urbana, né? A eletricidade contemplando a mobilidade urbana. Talvez o carro, para desenvolver as velocidades das rodovias, das autoestradas e tal, é um complicador, ainda vai, mas o carro, para resolver a mobilidade urbana, ele tem que começar a ser elétrico o mais depressa possível, em sua maioria. E ele já pensava nisso.